Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos Cruz, mentor e especialista em Enneagrama. Também trabalho com as constelações familiares, onde eu sou terapeuta na área. E eu queria falar um pouquinho hoje desse trabalho nosso que está surgindo novo aí, lá para a gente colocar na questão do canal lá, é a questão da parte da liderança, né? O aspecto da liderança relacionado ao Enneagrama. Eu falei no outro vídeo anterior das três energias do 8, do 9 e do 1, como eles funcionam. São assim os corporais, os intuitivos do Enneagrama. O título desse vídeo é Os 9 Tipos do Enneagrama, continua sendo o mesmo título, são 9 tipos. Eu falei 3 no primeiro vídeo, vou falar 3 hoje e a gente finaliza no próximo vídeo com mais 3, para a gente ter um entendimento do que significa os 9 tipos do Enneagrama. Talvez você não conheça o Enneagrama, talvez você esteja chegando no canal agora, provavelmente. Então é importante que você entenda como funciona o Enneagrama, né? O Enneagrama é uma ferramenta de perfil, na qual você vai utilizar os 9 tipos do Enneagrama. E eu estou fazendo um trabalho voltado com a ferramenta do Enneagrama para a questão da liderança, né? Os líderes, né? Formação de líderes. Você vai fazer um trabalho de assertividade, de comunicação, um trabalho tudo voltado à questão da liderança, de uma forma muito inclusiva, né? Um líder servidor, essa é a ideia do canal. É trabalhar com a ferramenta do Enneagrama, como uma ferramenta de apoio, ferramenta de base, com todos os conhecimentos dos perfis, como eles funcionam, como cada perfil entrega um tipo de liderança específica dentro do processo dele, a empresa que ele vai atuar. Se ele não atua como líder, como eu falei nos outros vídeos, todos nós somos líderes. Nós somos líderes primeiro da nossa própria vida, e depois, de alguma forma, líder na família, às vezes líder no trabalho, às vezes trabalha com o processo de liderança, talvez você trabalhe com autoconhecimento. Então é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu sempre falo do Enneagrama da seguinte forma: se fosse definir o Enneagrama em uma palavra, seria autoconhecimento. Se fosse definir o Enneagrama em uma frase, seria o mapa da vida. Então é uma ferramenta muito, muito, muito importante, uma ferramenta completa. Ela não só dá um processo de diagnóstico, como cada perfil funciona, como também ela mostra o caminho de crescimento, desenvolvimento. Isso é fantástico, né? Para quem trabalha com autodesenvolvimento, como eu trabalho, que eu atuo já há mais de 15 anos na área, isso é espetacular. Eu me encantei com o Enneagrama há uns 15 anos atrás, quando eu conheci a ferramenta, fui me aprofundando, me tornei treinador e mestre em Enneagrama há pouco tempo, há cerca de uns 6 meses atrás, e aí hoje eu atuo, eu tive a ideia de formar esse canal, né? Esse canal já estava meio parado lá no YouTube por muito tempo, e agora eu estou retomando as coisas aí no canal para que a gente trabalhe aí, traga para as pessoas autoconhecimento, autodesenvolvimento, voltado à questão da liderança. Eu queria falar um pouquinho hoje dos tipos, né? 2, 3 e 4. O que eles funcionam são os emocionais do Enneagrama. Tanto é que o título do vídeo vai ser Os 9 tipos do Enneagrama, os emocionais. Eu falei dos de cima lá, que são os mais intuitivos, os mais viscerais, vamos assim dizer. E os de hoje, o 2, 3 e o 4, os 3 tipos que a gente fala hoje, são os mais emocionais. O tipo 2 é o ajudante, né? Aquela pessoa que é prestativa, que ajuda, que cuida, um cuidador. Muito ajuda demais. Ele, de certa forma, está muito baixa a personalidade dele, até adula as pessoas. Ele faz muito por os outros, mas não faz nada por ele. E esse é o tipo 2 do Enneagrama. Realmente é um amor muito profundo, mas muito voltado para as questões do outro. Ele não olha muito para ele, né? Ele se doa demais, entendeu? Então ele vai ter algumas dificuldades na liderança, né? Ele vai ter coisas bacanas, vai ter coisas espetaculares. Como é uma ferramenta de perfil, é sombra e luz. Tem as duas coisas. É a persona na personalidade e a essência na essência. Então ele tem que trabalhar as questões que ele tem dificuldades e aprimorar aquilo que ele tem de força nas lideranças, né? Que assim como você funciona no seu perfil, você vai liderar quase que unido isso, não tem muito como desconectar disso. Com o Enneagrama, você sabendo como funciona o Enneagrama e como funciona cada perfil, você tem uma ferramenta espetacular para você pegar o melhor de cada perfil e transformar no seu processo de liderança. Essa é a ideia básica do canal, é o que eu estou passando como conteúdo para vocês. Espero que faça sentido para as pessoas que estão do outro lado vendo o canal e vocês agreguem para mais pessoas, passem para mais pessoas, leve essa mensagem do canal para que a gente consiga fazer um movimento grande aí para transformar a vida das pessoas como um líder, transformar a empresa, transformar tudo num trabalho magnífico, as pessoas vivem melhor, uma liderança mais assertiva, mais inclusiva, onde olha muito para o ser humano, essa é a ideia. E esses 3 tipos que eu estou falando hoje são emocionais, então já tem por tendência olhar para as pessoas. Os emocionais têm as coisas mais do coração, né? Vai olhar muito para o coração.
Então, eu falei um pouquinho do 2, pouquíssimas características, depois a gente vai se aprofundando mais ao longo dos outros vídeos, vai entendendo mais como funciona cada perfil, pra vocês entenderem. Tipo 3 é o vencedor, é aquele que realmente parte para cima, ele faca no dente, é muito bom para motivar a equipe, é um grande líder assim para bater metas, para dar resultado, ele trabalha por resultado. Tanto é que na ideia do perfil dele, na personalidade, ele só se sente valorizado quando por aquilo que ele faz. Então ele faz para mostrar que ele tem valor. Entendeu? Então esse é o tipo 3 do Enneagrama. Então essas pessoas estão muito voltadas para uma liderança nesse sentido de bater metas, de motivação, de resultados, esses são espetaculares. Por outro lado, eles vão ter dificuldades, eles podem pressionar muito a equipe, pode cobrar demais da equipe excessivamente, pode estourar a equipe, né? Então pode gerar conflito, né? Às vezes a pessoa, a equipe que está ali com ele não entrega aquilo que ele imagina que entrega pela ideia dele, que ele é um vencedor e ele faz a coisa acontecer, só que tem que respeitar o perfil de cada processo, de cada membro da equipe, porque essa liderança ele vai trazer, como eu falei, assim como o tipo 8, o tipo 9, o tipo 1, traz características de perfis e vai colocar isso na sua liderança, o tipo 2, o tipo 3 e o 4, que estou falando hoje, é a mesma coisa, e os que eu falar na próxima semana, no próximo vídeo, vai ser a mesma coisa. Então, você pegar cada ponto melhor, seria a essência, né, aquilo que tem de melhor em cada ponto e trazer para a sua liderança. E você melhorar os seus pontos fracos, com a junção disso tudo, fazer uma grande conexão e você se tornar um líder realmente espetacular. Essa é a ideia do trabalho. A ideia do trabalho é exatamente essa. Então, esse é o 3, tá? Como o 2 tem as forças e as dificuldades, o 3 também tem a mesma coisa, assim como eu falei na semana passada, a mesma coisa. Isso está voltado à questão dos perfis. Quando você entra na personalidade demais, você vai usar as características ruins do tipo, né? Quando você vai para a sua essência, você vai usar as boas características, as coisas melhores que tem em cada tipo. Então funciona assim. E depois a gente vai aprofundar mais isso para vocês terem um entendimento melhor. O próximo tipo é o tipo 4, né? Fechando essa tríade, né? Eu falei na semana passada, no outro vídeo, que o Enneagrama é muito voltado às tríades, né? Se vocês perceberem, como são 9 tipos, são 3 tríades de 3 tipos, né? 3 vezes 3, 9, obviamente, né? Então é muito trino, né? O Enneagrama é muito trino, tem muito processo de tríade, a lei do triângulo, vamos dizer. Entendeu? Então o 2, o 3 e o 4 são emocionais, né? Ou se orienta muito pela questão do coração. Aqui é coração puro. Os da semana passada que eu falei no outro vídeo, o 8, 9 e 1 são corpo, né? Corpo, é força de corpo, é o fazer, né? Aqui é o sentir, é diferente. As características são outras, né? E por final, para fechar essa tríade, né? A tríade dos emocionais, o tipo 4. O tipo 4 é o intenso, né? Ele é muito profundo, ele é o artista, ele é diferente. Essas características do tipo 4. Ninguém é igual a ele, é uma peça única no mundo. Apesar que todos nós somos peças únicas no mundo, né? Mas ele é mais, ele é muito diferente, entendeu? Ele tem essa intensidade, ele é muito profundo. E quando ele está no sentido de muita dificuldade na personalidade, ele é muito triste, ele é melancólico, ele tem essa tristeza latente nele, ele abaixa muito a energia, entendeu? Ele tem essas características. Isso na personalidade, isso também nas suas forças. Mas também, por outro lado, é muito criativo, como eu falei, é um artista, é inovador, ele vê coisas que ninguém vê. Se existe se essa tríade é a tríade do sentimento, do sentir, o 4 realmente é o mais que sente. De todos os tipos do Enneagrama, o 4 é o que mais sente. Ele realmente sente que de uma forma muito intensa, muito profunda, é muito profundo, tem uma intensidade muito grande. O tipo 4 não faz nada assim sem intenso, tanto é que ele puxa muitas coisas para ele, né? Ele tem esse efeito esponja que as pessoas falam, está muito no tipo 4. Tem uma força muito grande no tipo 4, o efeito esponja. Então isso é muito forte nele, muito forte mesmo, entendeu? Então funciona desta maneira. E aí, no caso, o que a gente está fazendo com esses vídeos no canal? A gente vai fazer um trabalho para a gente buscar as melhores características de cada tipo e ir mesclando na sua liderança. Por exemplo, você é um tipo 2 do Enneagrama. Você vai ter dificuldades em tomar decisões sem o coração, e às vezes é preciso um líder tomar uma decisão com a mente, com a cabeça, né? Esquecer um pouco a coisa do coração. Às vezes, em um determinado momento,
fazer escolhas, né? E por dois é difícil ele fazer essa escolha, porque ele é muito amoroso, né? Ele tem essa questão do amor, ele é muito profundo essa questão da amorosidade, ele vai ter dificuldade. Então, pegar, por exemplo, um tipo um talvez, que não tem muita dificuldade em fazer essas escolhas, um tipo 8 por exemplo, que não tem essas dificuldades, entendeu? Algumas características do tipo 6 também, se tiver na essência também, ele é uma pessoa também bastante decisiva. Então, pegar as características de cada um e colocar. E assim todos os demais, né? Tanto 3 quanto 4. Lembrando, gente, que o Enneagrama não é uma ferramenta para colocar ninguém numa caixinha, tá? Que fique muito importante marcado isso para todos vocês que verem esse vídeo. Não é para colocar ninguém em caixinha. Não é para colocar ninguém dentro de umas caixinhas e dizer, não, isso é assim, isso é assim, não. Cada tipo tem as suas forças, as suas qualidades, as suas virtudes, as suas dificuldades, os seus desafios, como todo mundo, né? Como a vida é assim. Então, você conhecendo o Enneagrama, a primeira coisa, você vai conhecer a você mesmo. E a partir daí você vai ter toda a noção como você funciona. E lembrando que, como você, tem mais 8 tipos, né, diferentes. Se o seu tipo é um tipo, só vai sobrar 8, são 9 tipos, né? Então você vai perceber que cada um funciona de uma forma. Como eu falei, é um mapa da vida. Como é um mapa, tem um caminho, como cada um anda. E cada um tem a sua visão de mundo, né? Ao olhar das personalidades, ao olhar do Enneagrama. Então, quando você tem essa ferramenta na mão, você tem domínio dela, e você primeiro conhece você mesmo, e você passa isso para as outras pessoas, a partir de um olhar que todos aqueles outros 8 tipos que não são seu têm umas dificuldades, têm as suas energias ali complexas, têm as suas dores e coisas mais profundas e enraizadas em cada tipo, você passa a se perceber, você passa a lidar de maneira diferente com essas pessoas e você, por ser um trabalho de liderança e você vai liderar pessoas, liderar equipes, olha que maravilha uma ferramenta dessa. Então tem muita força nessa ferramenta, uma ferramenta primeiro de autoconhecimento, depois ela se torna uma ferramenta que vai guiar você por todo um caminho. E em alguns casos, né, umas dificuldades maiores, é uma ferramenta de cura, né? Sempre lembrando que a cura está sempre um processo entre aspas, né, que vai depender muito daquilo que a pessoa recebe de informação de cura e ele mesmo faz o seu trabalho de cura, é uma cura interna. Nós não podemos buscar nada fora de nós, tudo está dentro de nós. Nós temos recursos limitados dentro da gente. É só a gente acessar e o Enneagrama realmente é uma ferramenta espetacular para você acessar esses recursos. Então eu falei hoje do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, fechando a tríade dos emocionais. Eu vou subir esse vídeo lá para o canal, vocês dêem uma olhada lá, comente, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, é muito importante, o canal está começando agora, é um trabalho muito que está ainda de formiguinha, né? Isso vai crescendo aos pouquinhos, mas eu conto com vocês, eu conto com o apoio de vocês, porque esse conteúdo é feito com amor, com respeito, com muita gratidão, com muito afinco, com muito estudo, né? Eu estudei muito para chegar aqui, para poder passar esse conteúdo para vocês. Eu tenho um conhecimento profundo do Enneagrama, eu estou passando aqui apenas umas pinceladas e eu conto com o apoio de vocês lá no canal. Até o próximo vídeo.